Você já assistiu a um filme ou filmeco de terror que teve um final tão impactante que ele ficou marcado em você? Eu sou a Júlia, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou falar dos meus 10 finais de filmes de terror favoritos. Se você curte terror e ainda não tiver assistido a algum deles, fica então de recomendação para você assistir. E como eu tô fazendo uma lista sobre os finais de filmes de terror, é óbvio que esse vídeo vai ter spoilers. Mas não se preocupem que eu coloco aqui a minutagem certa de quando eu começar a falar dos finais com spoiler, para quem ainda não assistiu ao filme conseguir assistir antes de pegar qualquer informação que vai estragar a experiência. Outra coisa que eu acho que é importante dizer é que eu não tô falando só sobre a cena final de cada filme, e sim sobre o desfecho da história. Então não é necessariamente sobre o último take, a última coisa que acontece. Muito bem, vamos então falar... tá começando a vir chuva. Só chove nessa cidade, até parece a cidade de Crepúsculo. Esse clima tá muito Crepúsculo. Parece que eu tô em 2008 de novo. Daqui a pouco aparece um vampiro atrás de mim. Quem me dera. E no final eu também vou trazer algumas menções honrosas de filmes que quase entraram pra lista. Vamos então agora para o 10º lugar com The Wicker Man, ou O Homem de Palha, de 1973. Esse desfecho vai permanecer com você depois de você terminar de assistir o filme. Nem todos os finais que eu trago aqui são finais super assustadores, mas esse daqui tem uma das sequências mais arrepiantes de filme de terror. Ele me marcou demais e conseguiu, acima de tudo, fazer com que eu me sentisse super desconfortável e com bastante medo. Na história, acompanhamos um policial americano que vai até uma ilha investigar o desaparecimento de uma menininha da comunidade local. E é bom enfatizar que essa comunidade possui hábitos e estilos de vida bem diferentes do que os nossos aqui no Ocidente. E já esse policial americano, ele é cristão. Então esse filme traz esse choque cultural, né, entre a cultura cristã e uma cultura pagã. Esse filme aqui, ele é considerado um filme de terror folclórico. Ele foi a principal inspiração para Midsommar, do Ari Aster, que também é um filme que eu adoro, quase entrou para essa lista. Então agora vamos falar sobre o desfecho da história. Se você ainda não viu, pule para esta parte. Então, esse policial, ele tá lá sozinho nessa ilha, e ao longo dos dias ele fica muito confuso e muito assustado com os costumes daquela comunidade, e ele começa a achar, e ele até possui evidências para achar que aquela menininha vai ser usada como um sacrifício para que eles tenham um ano um pouco melhor e que as colheitas gerem mais frutos no próximo ano. Contudo, chegando no final, o policial acaba descobrindo que tudo foi um plano daquela comunidade para que ele chegasse ali no festival que eles estavam organizando e fosse usado como sacrifício. Então essa menininha ter desaparecido foi só uma isca, no final ela aparece, aí eles parabenizam ela porque ela fez uma atuação muito boa, ela realmente conseguiu fingir que ela estava em perigo e conseguiu enganar o policial e atraí-lo até o Homem de Palha, que é uma construção de palha gigante em formato de homem, e lá dentro eles colocam esse policial, e esse policial é queimado vivo durante um ritual enquanto a galera fica dançando e cantando pro sol. Fechou o filme com chave de ouro. Em 9º lugar, Premonição 5, de 2011. Olha, eu sou muito fã da franquia de Premonição. Eu sei que é uma franquia cheia de filmecos, né? Porque eles não são, assim, os filmes da maior qualidade possível, mas eles cumprem muito bem com o papel de um filme slasher, que é divertir e trazer, nesse caso, bastante criatividade. Eu acho que é uma das franquias mais criativas, porque diferente de outras franquias slasher que tinham um assassino à solta ou um homem mascarado correndo atrás dos adolescentes, aqui a própria morte é uma entidade que vai atrás desse pessoal que consegue sobreviver por conta de algum deles que teve uma premonição. E o 5º filme, ele tem um pulo do gato muito interessante que traz um tom mais especial para essa franquia e faz com que ela fique mais interessante. Agora eu vou falar com spoilers, então se você ainda não viu todos os filmes de premonição, eu recomendo que assista todos do início ao fim, em ordem. Então se você ainda não viu, pule para esta parte. Pois bem, neste final nós temos alguns sobreviventes que estão felizes que conseguiram driblar a morte. E aí, adivinha só, eles entram num avião, né? Eles vão comemorar essa sobrevivência indo para a França. E é aí que a gente percebe que esse avião que eles estão embarcando é o mesmo avião em que o Alex, do primeiro filme, embarca, onde acontece a primeira premonição. Então tem esse plot twist de que, na verdade, esse filme, que é de 2011,
A história dele se passa antes da história do primeiro filme, que é de 2000 ou 2001, se eu não me engano. Achei excelente, é um dos melhores filmes, não só porque muitas mortes são interessantes de assistir, são muito criativas, mas porque tem esse final interessante que traz uma coisa nova aí pra franquia. Em 8ª posição, Casamento Sangrento, de 2019. Inclusive, 2019 foi um ótimo ano pro cinema. A gente teve Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, teve Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, Parasita, do diretor coreano, que eu não vou saber falar o nome, acho que é Bong Joon-ho. Enfim, 2019 deixou aí, ó, ótimas surpresas pra quem é fã de cinema. E no terror não foi diferente, tivemos Casamento Sangrento, que é até hoje um dos filmes de terror mais divertidos de se assistir. E também é um filme de comédia, é um filme de terror com comédia. E pois bem, nessa história nós acompanhamos o casamento de uma menina que se casa com um cara muito rico. E a família dele possui um ritual diferente quando uma nova pessoa entra pra família. Eles têm que jogar um jogo na mesma noite do casamento. Ah, mas por que um jogo? Porque essa família é dona de um império de jogos. E por conta disso, eles têm esse ritual e até então parece uma coisa inofensiva, mas tá longe de ser inofensiva, é na verdade uma situação bastante perigosa. Então ela acaba sorteando ali um jogo que eles vão jogar e todo mundo fica meio tenso, tipo, caramba, a gente vai ter que jogar isso mesmo? E aí, bom, aí você tem que assistir o filme pra ver o que acontece porque é interessantíssimo, é muito legal. Então agora eu vou falar do filme com spoilers, se você ainda não viu, pule pra esta parte. O jogo era esconde-esconde, e quando esse jogo é escolhido, eles têm a obrigação de matar esse novo integrante da família. Se eles não matarem o novo integrante da família, o império deles acaba. Por quê? Porque esse império, na verdade, é fruto de um pacto, de um pacto com Tinhoso. Eles têm essas ordens de matar uma pessoa nova da família que sortear o jogo esconde-esconde. E assim, se eles não conseguissem matar ela até o amanhecer, eles iriam perder tudo, provavelmente iriam morrer. E a gente fica pensando, nossa, né, não vai dar nada. Era tudo uma noia da cabeça deles. Se essa não foi por causa do pacto, sei lá, foi isso que eu pensei. Mas não, eles começam a explodir um por um. Cada membro da família começa a do nada explodir, evaporar. Ou seja, o pacto era real, eles realmente tinham um pacto e por isso que eles eram tão ricos com aquele império de jogos. E a noiva, no caso, conseguiu então sobreviver. Aí ela pega um cigarro, vai pro lado de fora, a polícia chega e pergunta o que aconteceu. E ela responde, meus sogros. Impecável. Indo agora pro 7º final, temos Mártir, de 2008. Olha que esse filme aqui ele não é fácil, ele é muito, muito pesado e ele vai bem longe, muito mais do que a gente pensa. Pensem bem antes de assistir, porque é um filme que vai te marcar. Não apenas o final é muito marcante, muito profundo, mas ele possui uma história que vai permanecer com você, cheia de violência gráfica. Basicamente se trata de uma menininha chamada Lucy, que ela estava sendo torturada num cativeiro e ela consegue fugir desse cativeiro, então ela vai parar num orfanato. E lá ela faz amizade com uma menina chamada Ana. E daí elas crescem e a Lucy, ela tem essa vontade muito grande de se vingar de quem estava torturando ela quando ela era criança. Eu quis assistir esse filme, apesar de eu não gostar muito de filmes que são extremos demais, porque uma vez eu tava navegando no YouTube e apareceu pra mim a sugestão de um vídeo que se tratava do final de filme de terror mais profundo que existe. Então eu assisti ao vídeo, peguei spoilers dessa obra e depois que eu quiser assistir a obra pra absorver tudo que ela tinha pra contar. E eu não me arrependo, apesar de ter sido um filme muito difícil de assistir, eu acho que foi uma experiência até que positiva. Agora eu vou falar sobre esse final com spoilers. Então, a Lucy, ela consegue se vingar da família que estava por trás ali daquele esquema de pegar criancinhas e manter em cativeiro e torturar. Contudo, a Ana tá junto naquela casa. E depois da Lucy matar a família, a Lucy se mata. Então a Ana fica sozinha naquela casa e ela descobre que tem uma pessoa que está num estado gravíssimo, que sofreu várias torturas, e a pessoa pede ajuda pra Ana e a Ana tenta ajudar, mas ela não consegue. E aí chega uma galera que tá por trás aí desse esquema e captura a Ana. Então eles começam a torturar a Ana e basicamente eles fazem com a Ana a mesma coisa que eles fizeram com a Lucy quando ela era criança. E no final a gente descobre que aquilo tudo não passava de uma forma de tentar colocar uma pessoa, tinha que ser uma mulher, no estado mais extremo possível antes de morrer. Ou seja, a pessoa tá praticamente agoniando, ela tá praticamente morta, mas ela ainda tá viva. Por quê? Porque eles queriam colocar uma pessoa nessa situação pra que ela passasse da ponte da vida pra morte, pra que então ela conseguisse falar pras pessoas que estão vivas aqui no mundo o que ela viu no pós-vida.
antes dela morrer de fato. E a Ana consegue chegar nessa situação e ela acaba descobrindo o que acontece no pós-vida e ela conta pra Mademoiselle, que é a chefe daquele esquema todo, daquela organização que tá torturando essas meninas há anos. Eles nunca tinham conseguido fazer com que uma menina chegasse nesse ponto extremo, mas eles conseguiram fazer com que ela chegasse, então ela foi o primeiro sucesso dessa organização. E aí, então, a Mademoiselle junta todo mundo dessa organização pra contar a eles o que acontece, então, depois da morte. Só que, na hora que tá todo mundo esperando pra ver a Mademoiselle falar o que ela ouviu da Ana, eles descobrem que a Mademoiselle se matou. E aí fica essa dúvida, essa questão, assim, por que ela se matou? O que será que a Ana viu? E esse final em aberto abre margem pra várias interpretações, né? De repente, a Ana poderia ter visto algo bom, e por conta dela ter visto algo bom, essa chefe desse esquema todo, ela também quis morrer pra chegar no pós-vida, já que o que tinha lá era bom. A questão é que não tem muito como saber, e por conta disso que é um dos finais mais reflexivos de filme de terror. Em sexta posição, temos o filme Fale Comigo, de 2023. Eu amo o fato de que esse filme foi produzido e dirigido por youtubers, e o filme ele conta a história de um grupo de adolescentes que tem acesso a uma mão embalsamada, e quando eles tocam na mão, eles conseguem ser possuídos por algum espírito que conseguiu entrar em contato com eles. E aí parece que é uma coisa super assustadora, né? Nossa, esses adolescentes vão ficar com medo. E não, eles amam essa adrenalina de ser possuído por um espírito. Contudo, é um filme de terror, então é óbvio que tem uma hora que as coisas começam a dar bem errado quando um dos meninos acaba indo longe demais e abrindo portas aí pro mundo espiritual. Na minha opinião, esse aqui foi o melhor filme de terror de 2023. E agora eu vou falar então sobre o final, de que tem uma sequência incrível. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista e depois volte aqui. Então, a personagem principal se chama Mia e ela quer salvar o irmão da amiga dela, né? Porque meio que é culpa dela que ele tá nessa situação, que ele foi possuído de uma forma muito extrema. Então ela tenta se sacrificar por ele. E aí dá certo, ele realmente volta ao normal. Contudo, a Mia acaba falecendo e a gente vê ela caminhando pelo hospital e ela não tá entendendo que ela morreu. E quem tá assistindo também não entende até um certo momento. E aí nós chegamos na cena final e adivinha só, tem outro grupo de amigos fazendo esse ritual de possessão com essa mão embalsamada. Só que agora, quem tá do outro lado, no mundo espiritual, é a Mia, a personagem principal que a gente acompanhou até aqui. Isso me pegou demais, porque eu realmente não esperava que o final seria tão trágico assim, sabe? De ver essa menina agora sendo esse espírito que anda por aí procurando um corpo pra possuir. Eu achei isso muito forte, e apesar de ser um final simples, eu acho que ele foi muito, muito bem feito e fechou o filme também com uma chave de ouro. E chegamos então ao top 5 com o filme O Chalé, de 2020. Esse aqui foi um dos filmes que me deu uma das melhores experiências de assistir a um filme de terror durante a quarentena, em 2020. Eu lembro que essa experiência me marcou muito. Nessa história, duas crianças passam alguns dias antes do Natal com a nova namorada do pai nessa cabana num local bem isolado no meio da neve. Eles já não se gostam muito e de repente algumas coisas começam a ficar bem sinistras dentro daquela cabana. É um filme bastante simples, mas ele tem uma atmosfera muito interessante. Não chega a assustar, mas chega a dar um pouco de medo. Abre margem também pra gente pensar em várias possibilidades do que pode estar acontecendo naquele local. Essa história aqui, ela também é um pouco mais devagar e eu amei o final, tanto que entrou pro meu top 5. E agora eu vou falar sobre ele com spoilers. Como eu falei, tinha algumas coisas estranhas acontecendo naquela cabana. Essa mulher, a Grace, que é interpretada pela Riley Keough, que também é uma atriz que tem outros filmes de terror bem famosos, ela é a nova namorada do pai dessas crianças e ela possui alguns problemas psicológicos bem intensos. Ela depende de remédios para conseguir ficar bem, para conseguir ficar tranquila e estável. Contudo, esses remédios somem uma hora. Outras coisas também começam a sumir e por muito tempo no filme parece que tem uma presença espiritual ali que tá invadindo aquela cabana, mas no final a gente descobre que não, que na verdade foi uma brincadeira das duas crianças. Por quê? Primeiro que eles não gostam dela, porque ela é a namorada do pai, né, a madrasta. Comum uma criança não gostar da madrasta. Além de tudo, a mãe deles se matou no início do filme, então eles culpam essa mulher pela morte da mãe e acabam deixando ela louca. Eles tentam contar pra ela que tudo foi só uma pegadinha, uma brincadeira, só que daí já é tarde demais, porque essa mulher realmente tinha problemas muito intensos e psicológicos, então não era algo assim que, daí tirou o remédio e fica tudo bem. Não.
A mulher ficou louca, de verdade. E aí, quando o pai volta, ela tá maluca. Ela acha que ela já tá morta ou que ela tem que morrer. É uma loucura. E o que acontece? Ela mata o pai das crianças. Então, esse plano de vingança pela morte da mãe acabou fazendo com que as crianças também perdessem o pai. Eu achei isso muito forte, e por isso que eu coloquei ele aqui na minha lista de finais favoritos do terror. Vamos então para o quarto lugar, com Acampamento Sinistro, de 1983. Esse aqui é um slasher bem raiz na lista. Nós não encontramos aqui grandes atores e nem uma grande produção. Contudo, ele é considerado por muita gente que gosta de filmes de terror como o filme com o melhor final de um filme de terror de todos os tempos. Porque realmente esse final aqui, ele te pega muito. Na verdade, ele é um filme bem mediano até. Só que aí, chegando no final, a gente entende mais da história, a gente vê que esse filme ele é mais especial do que ele parece. Então é o tipo de caso que o final meio que salva o filme. Uma menina perde a sua família durante um acidente, então ela vai morar com a tia e o primo. Muitos anos depois, essas crianças vão então passar um verão num acampamento de férias e lá muitas coisas sinistras começam a acontecer. Apesar de ele ser um filme mediano, ele é obrigatório pra quem gosta de slasher. Então agora eu vou falar do filme com spoilers. Vale a pena assistir antes de saber o final. Assim, o que aconteceu foi o seguinte: lembra que no início da história aquela menina, ela perdeu a família num acidente? Na verdade, o que aconteceu foi assim: nesse acidente tinha ali 2 irmãos, uma menina e um menino, mas quem sobrevive na verdade é um menino, e esse menino se chama Peter, e ele vai morar então com a tia, porque ele é o único sobrevivente. Contudo, essa tia já tinha um filho menino, e ela queria uma menina, e ela não podia mais engravidar. Então, ela tratou aquele menino, o Peter, como se ele fosse uma menina. Então, essa menina que a gente acompanha durante a história toda, que se chama Angela e que vai pra esse acampamento, na verdade ela é um menino, e ela é a assassina do filme. E tem essa cena final da Angela pelada, só que na verdade é o Peter, essa criança que tem uma cara de menina no corpo de um menino. Tu não espera esse desfecho tão inusitado e tão original num filme mediano como esse. Em terceiro lugar, Speak No Evil, de 2022. Nesse filme de terror pesado e desconfortável, acompanhamos uma família dinamarquesa que faz amizade com uma família holandesa durante as férias. Então, os holandeses os convidam para passar um tempo em sua casa e os dinamarqueses vão para lá. E aos poucos, esse casal holandês começa a colocar essa família em situações extremamente desconfortáveis, e o mais interessante do filme é assistir como que essa família vai aceitando tudo que tá acontecendo e se permitindo passar por situações horríveis. Esse filme é muito importante, inclusive, porque ele fala sobre os perigos de ser passivo e permissivo demais. Critica um pouco essa cultura de fugir do conflito a todo custo, que eu adorei, apesar de ser bem devagar, né? Talvez não vá agradar muitas pessoas. Tem um remake também desse filme, que foi feito no ano passado, de um remake mais hollywoodiano, que também vale a pena, mas eu recomendo que você assista primeiro ao filme original. Agora eu vou falar com spoilers do que acontece no filme. Então, a família holandesa era composta por um casal e um menino. A família dinamarquesa por um casal e uma menina. No final do filme, a família holandesa, que tinham convidado esse casal, eles matam o filho deles, que na verdade não é o filho deles, mas eles matam essa criança. E depois, então, eles vão atrás do casal que eles tinham convidado e matam esse casal e pegam a filha deles pra ficar no lugar do menino que eles mataram. E eles já tinham o costume de fazer isso mais vezes. Esse que é o maior pulo do gato da história. E agora, então, no final, eles partem pra outra viagem de férias para ir atrás de outro casal, outra família, com a qual eles possam brincar. É um tapa na cara pra quem adora fugir de conflito. Então eu, por exemplo, senti que esse final foi sim um tapa na minha cara. Eu gostei. Estamos chegando no final, agora indo pro segundo lugar com The Invitation, de 2015. Um homem é convidado para um jantar na casa da sua ex-esposa junto com o novo marido dela e com outros convidados. Contudo, o clima começa a ficar tenso quando o passado volta à tona e começa a assombrar os personagens. Eu acho esse filme uma delícia. Tem ali uma história, alguma coisa acontecendo e não parece que tem nada de errado, mas ao mesmo tempo parece que tem algo de errado. E o personagem principal, ele começa a suspeitar de tudo que tá acontecendo naquele jantar, porque ele acha aquela situação muito inusitada. Vou falar sobre ele agora com spoilers, então se você ainda não viu, pule pra essa parte. Bem, essa história é tipo uma dinamite, vai meio que esquentando até que ela explode. Quando eu assisti pela primeira vez, eu não pensei que iria explodir, eu não pensei que ia ter um final mirabolante. Nem é tão mirabolante, mas eu pensei que ia ser uma coisa mais, assim, comum. E na verdade não, tinha todo um plano por trás. O que estava acontecendo? Essas pessoas desse jantar, todas elas tinham passado por algum trauma. E aí a mulher, na verdade a ex-mulher desse cara, desse personagem principal, ela foi para um retiro espiritual
Então ela e o marido decidiram juntar um pessoal ali na casa deles pra fazer esse jantar, pra no final levar todo mundo a cometer suicídio, ou seja, ia ser um suicídio coletivo e também não consentido por muitas pessoas. Eles estavam prestes a beber uma bebida na mesa, só que tinha esse cara que estava suspeitando de tudo. Ele meio que dá um piti, ninguém consegue beber, tirando uma pessoa. E essa pessoa que bebe a bebida, ela acaba morrendo. Ou seja, ele estava certo, realmente tinha algum plano ali de fazer alguma coisa ruim com aquelas pessoas. No final, ele consegue sobreviver e ele vai pro lado de fora e tem uma luzinha no lado de fora da casa da mulher, né? Ele vê aquela luzinha vermelha pendurada, que era um sinal ali de que aquela casa estava passando por esse processo de cura, porque a mulher, ela queria matar todo mundo porque ela acreditava que esse era o único jeito de curar traumas. Então tinha essa luzinha vermelha e quando ele olha pro bairro inteiro, todas as casas estão com essa luzinha vermelha. Então esse jantar suicida estava acontecendo em todas as casas. E esse final deixa o filme mais especial ainda. Antes de ir pro primeiro lugar, queria falar de algumas menções honrosas, mas eu vou ser bem breve. Eu pensei em colocar Midsommar, do Ari Aster, porque eu gosto muito do final também. Acho ele muito catártico. Eu acho que Midsommar é tipo um conto de fadas macabro. É incrível. Se você ainda não assistiu, assista. Eu gosto muito também do filme Us, do Jordan Peele. Eu acho o filme divertidíssimo, ele tem uma história muito boa também. Meio que tem que dar uma pesquisada sobre a história pra entender melhor tudo que tá acontecendo e pra absorver tudo que você precisa absorver sobre a história, porque é um filme um pouco mais complicado, possui algumas questões que não ficam tão claras no final. A Bruxa, de 2015. E agora, então, o meu final de filme favorito de terror. Triângulo do Medo, de 2009. E a história trata de uma mulher que ela é mãe e ela consegue um tempo livre, então ela vai velejar com alguns amigos e tudo muda quando uma tempestade chega. Eu amo essa história, eu acho ela super interessante, muito criativa também pra um filme de terror, apesar de ser um filme de 2009 e que tem ali alguns elementos bem comuns de filmes de terror daquela época, mas é o tipo de filme que você, quando sabe da história e você assiste de novo, você consegue pegar algumas coisas que você ainda não tinha pego na primeira vez que você assistiu. Então é o tipo de filme que fica melhor a cada assistida. Apesar de que eu queria muito poder assistir esse filme de novo pela primeira vez, mas não tem como, né? Então eu me contento com assistir ele de novo. A história tem um mistério muito grande no ar. Ela parece que vai pra um caminho, daqui a pouco não parece mais, daqui a pouco ela vai pra um caminho totalmente diferente. É um labirinto mental. Muito bem, eu vou falar então agora com spoilers. A personagem principal aqui, que é essa mãe solteira, ela se chama Jess. Logo ali quando ela tá velejando com eles, se você perceber bem, você vai ver que a luz é muito estourada. A iluminação é bem estourada, é uma coisa estranha, sabe? Porque eles estão em alto mar e o céu tá branco. Parece nem que tá acontecendo num plano real aquela história. O que acontece é o seguinte, vem a tempestade e aí chega uma embarcação gigante e eles decidem se refugiar nessa embarcação. Mas lá, esses amigos não encontram ninguém, apenas um assassino que começa a correr atrás de todo mundo. Uma hora, eles se deparam com uma coisa escrita na parede sobre Sísifo. Isso meio que acaba passando despercebido, mas na verdade o mito de Sísifo, que é um mito muito famoso, ele tem tudo a ver com essa história. A Jess, que é a personagem principal, ela tá fugindo, os outros acabam morrendo. Na verdade, o assassino ali dentro era a Jess, e que tudo que tá acontecendo ali não é exatamente real, porque o que aconteceu foi o seguinte, era um dia de sábado, se eu não me engano, e ela fala que levou o filho pra escola. Como que ela levou o filho pra escola se era sábado? E aí ela tava andando de carro com ele, e ela não era uma mãe muito boa, ela não conseguia lidar muito bem com o fato desse filho ser autista. E o que acontece é que ela morre. Ela e o filho morrem. Só que ela não aceita a morte, basicamente isso. E então ela sempre acaba voltando pra esse porto. Ela entra no barquinho com os amigos, aí vem a tempestade, aí ela entra na embarcação e aí ela mesma tá fugindo dela mesma, porque naquela embarcação sempre vai ter uma versão dela, é uma coisa assim maluca de explicar. Então ela fica nesse looping temporal eterno, sempre fazendo a mesma coisa e nunca chegando a lugar nenhum. Mas lembra que eu falei que o mito de Sísifo tem a ver com essa história? Sísifo foi um homem que enganou a própria morte e depois ele foi condenado a carregar uma pedra até o final do morro pela eternidade. E sempre que ele tá chegando no final do morro com essa pedra, a pedra cai e ele tem que voltar pra baixo
e começar a jornada de novo, e isso acontece sem parar pra sempre, que é o que tá acontecendo com a Jess, só que de forma diferente. Talvez seja por isso que eu gosto muito do filme, porque eu acho ele bem original e criativo. E essa foi então a minha lista de finais de filmes favoritos. Eu sei que alguns devem ter ficado um pouco difíceis de entender, porque fica mais fácil de entender quando você assiste mesmo. Escreva aqui nos comentários também qual é a sua lista de finais favoritos e até a próxima!